Tarde, já estou vendo que tem gente online aqui no Instagram do Hospital Santa Marta. Sejam bem-vindos. A gente está esperando se conectar ao grupo Casa de Amigas também para falar com as mães. Mas acho que a gente já pode começar. Gente, para quem não sabe, eu sou a Carol Porto Xavier, moderadora e fundadora do grupo Casa de Amigas, um grupo que tem muitas mães e mulheres, né, extremamente preocupadas e antenadas, né, com os filhos e o que acontece hoje, né? Para quem não sabe, dia 11 de outubro é considerado o dia da prevenção da obesidade, né? E por isso a gente está aqui hoje com a doutora Roberta Faleiros, né, da Clínica Infante no Hospital Santa Marta, para fazer algumas perguntas para ela a respeito de obesidade infantil. Então, se você aí na sua casa tem alguma questão, alguma dúvida, eu acho que não só sobre obesidade, mas de repente sobre diabetes, né? E alimentação no geral, enfim, hormônios, crescimento. Eu mesma vou falar um pouquinho do que eu passei, porque eu sempre fui uma criança, bebê, criança, adolescente, gordinha, e assim cresci, né? E eu tive um problema que foi o hipotireoidismo muito cedo. E eu acho que meus pais só foram verificar isso tardiamente. E isso afetou o meu crescimento, até onde eu sei, se isso existe realmente uma possibilidade. Existe sim. Porque até então, meus pais me colocavam nas aulas de vôlei. Desde pequenininha eu era uma das mais altas da turma. E de repente eu fiquei para trás, né? E fui ficando até que eu descobri na adolescência o hipotireoidismo. Mas, doutora, queria que você falasse com todos que estão aqui nos ouvindo. Boa tarde a todos, a Casa de Amigas, Isso. Aos pacientes, às pessoas que estão nos assistindo, uma boa tarde. Eu quero primeiramente parabenizar, Carol, a iniciativa do hospital, a iniciativa sua, num tema tão relevante, a Clínica Infante, que cedeu espaço. Esse tema realmente eu julgo muito necessário, de extrema importância, gente, porque o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele patrocina alguns estudos, e tem um estudo muito importante, que é o POF, que é o Programa de Orçamentos Familiares, no qual eles fazem estudos no Brasil inteiro para ver a prevalência da obesidade. E para vocês terem uma ideia, em crianças entre 5 e 9 anos, 1 a cada 3 crianças estão acima do peso. Pode ser um excesso de peso leve, mas muitas vezes é uma obesidade. E aquela criança que já está na obesidade, entre 5 e 9 anos, ou entre 10 e 19 anos, que ainda é considerado como criança e adolescente, essa criança tem uma possibilidade de se manter na obesidade na fase adulta de 75%. Olha aí. Então, é uma estatística muito alarmante. E nós temos sim que falar, cobrar o Estado, o governo, as escolas, né, sobre esse tema. Minha mãe, ela sempre se gabou de falar que eu nasci numa fase que era o dicionário Delamare. Eu acho que... E aí enfiava todas as papinhas possíveis, né? Eu tenho certeza que eles fizeram e me deram de acordo com o recurso que tinham. Mas viram um grande trabalho quando a gente realmente envelhece e vai para a vida adulta e vê que o problema da obesidade, ele acaba que se estende, né? E vira uma dificuldade grande. Eu admiro muito quem consegue, né, mesmo na idade adulta, conseguir emagrecer, mas realmente quando a gente vem com essa estatística desde infância, adolescência, eu acho que é mais complicado, né? E assim, eu sou mãe também. Na época que eu era criança, que nós éramos crianças, era uma época, Carol, que bonito era ser gordinho, né? Então, as avós, as tias, as madrinhas, todas elogiavam. Isso era um mito, isso está sendo desmistificado, está sendo trabalhada essa imagem, porque a criança, ela tem que ser saudável. Às vezes ela está acima da média, mas sempre dentro do normal.
Existem ferramentas para classificar obesidade, sobrepeso. Elas são ferramentas simples de ser feita pelo próprio pediatra. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim, procure sempre o seu pediatra, o seu especialista para estar, né, fazendo uma avaliação mais detalhada, uma vez que o diagnóstico ele pode ser precoce e pode ser muito bem tratado. Certo. Então vamos lá. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas. Primeiro, a Clinifante atende plano de saúde e faz agendamento de horário? Atende planos. Quais são os planos? Você sabe? São quantos? Vários. Vários. Acho que é melhor passar o telefone. Então tá. Qual o telefone? 3451-3006, para quem quiser saber quais planos a Clinifante atende, né? Para vocês que estão chegando agora, eu já gravei aqui, né, com uma outra pediatra de uma outra área, alergista, né? E assim, foi muito bom. Eu já marquei aqui para os meninos e eu sei o quanto é importante a gente também ir nessas especialidades, sim, né? Desde que idade a gente tem que levar os filhos para o endocrinologista? Bem, se a criança tem um acompanhamento adequado com o seu pediatra, é importante fazer uma avaliação 2 anos antes do início da puberdade. Então, a menina, ela começa a puberdade normal, pode começar a partir dos 8 anos. Certo. Então, por volta dos 6 anos, a menina, e o menino, como pode iniciar uma puberdade a partir dos 9, o ideal seria entre 7 e 8 anos, já fazer uma avaliação anual com o endocrinologista pediatra. Olha aí, eu preciso realmente trazer. Eu tenho um Arthur de 10 anos, o Arthur é magro, mas eu imagino que devem existir algumas taxas que não estão de acordo, porque não come bem. E isso não significa que ele é um menino saudável, né? E também assim, tem muita gente que pensa assim, o endocrinologista é só para quando vai tomar hormônio do crescimento ou quando tem diabetes. Não, existem várias orientações bem direcionadas, adequadas para cada criança, sexo, idade. Então é importante fazer uma avaliação sim, para ver o tempo e receber as orientações adequadas para cada caso. Estão perguntando se a senhora atende endócrino, os adultos, né? E se tem... Não atende, gente? Não atendo, eu só atendo até 17 anos. Tá, e se vocês aqui na Clinifante possuem Sul América ou Bradesco? Aí a gente, só ligando aqui, tá, gente, para essas informações sobre convênio e horários, é só ligar aqui, tá? Que elas vão receber vocês com todo carinho, né? Agora vamos lá. Quando a criança é considerada obesa e quando é considerado sobrepeso? Bem, como eu comecei a falar, existem algumas ferramentas. A ferramenta de avaliação mais prática, com menor custo e que não é invasiva para o paciente, chama IMC. É uma ferramenta simples, a gente pesa a criança, mede a criança e faz essa avaliação, que é uma avaliação matemática do peso em relação a essa altura, e a gente vai plotar, vai colocar aquela bolinha lá no gráfico. Lembra aquele gráfico que tem na caderneta de saúde da criança? Esse gráfico, ele é muito importante para poder acompanhar a vida inteira da criança com o pediatra geral e depois com o endocrinologista. Porque a partir da marcação dessas avaliações é que a gente vai ter um parâmetro se esse paciente ele está eutrófico, que é aquela criança que tem peso normal, e às vezes peso normal é uma criança que é muito magra, ela tá normal, Carol, mas às vezes ela tá, você olha e fala assim, parece que ela tá cheinha, mas ela não tá, porque às vezes é uma criança muito alta. Então só o profissional qualificado, especializado vai poder fazer essa avaliação. E essa avaliação é feita o índice de massa corporal, que chama IMC. Tem a Lamoniele tá falando que tem uma bebê de 2 meses e que tá bem gordinha, se é normal. Lamoniele, boa tarde. Bem, se a sua bebê de 2 meses está em aleitamento materno exclusivo, não tem nada a fazer de orientação fora, manter na alimentação materna exclusiva e que você mantenha uma boa alimentação. Isso é muito importante.
Antes da gestação, hoje já se fala que uns 2 anos antes da gestação, essa mamãe, ela precisa ter uma boa alimentação, sabia, Carol? Então. Porque muda o metabolismo da mãe. Então, assim, se eu tô querendo ter filho, eu já tenho que começar hoje. Eu nem estou grávida, mas eu já tenho que pensar nisso, eu já tenho a vontade, a sementinha plantada, eu já tenho que ter uma boa alimentação. Porque esses alimentos que não são saudáveis, eles vão interferir no metabolismo da mãe e às vezes causando até um bebê propenso a ganhar muito peso depois que esse bebê nascer. Por enquanto, a bebê é saudável, não tem o que fazer, acompanhar com seu pediatra de forma adequada, mensalmente. E quando ela começar a transição entre o aleitamento materno e a alimentação complementar, tem que fazer uma orientação bem feita da alimentação para evitar erros com alimentos processados, ultraprocessados, alimentos não saudáveis mesmo. Então tem que ter uma boa orientação alimentar. Eu acho que eu mesma vou ter que fazer uma mudança drástica lá em casa. A Tâmara tá falando sobre doces na infância, né? Diz que a filha dela é louca por doces. Tâmara, a Alice também. O Arthur não, mas a Alice é igual a mim, adora um doce. A gente troca fácil um prato de salgado por um de doce. Tâmara, eu vou falar o que eu sempre falo no consultório. Qual é a criança saudável que vai preferir um prato de brócolis a um docinho que ela gosta? Pode ser uma balinha, um chocolate, né? Difícil, mas existe. Muito difícil. Existe, é muito difícil, mas não é a maioria. Então vamos tirar aqui pela média. A média das crianças, elas vão querer o doce e preferir o doce. Então é importante que você saiba moderar. Não tem como evitar, porque essa criança vai começar a comer escondido e fazer outras coisas escondidas, que isso pode levar a uma obesidade, um distúrbio metabólico, alguma doença metabólica. Então é conversar, dialogar, sensibilizar a família. Isso é extremamente importante, porque às vezes você é muito comprometida com não dar doce, evitar e moderar, mas às vezes uma avó, uma madrinha, uma tia, o próprio pai, né? E todos amam igual, mas tem gente que não tem esse conhecimento. Então, sensibilizar os cuidadores, a família, e nunca culpabilizar, que eu falo. Ficar culpando a criança ou culpando demais o marido, a avó, né? Tentar ir pelo lado da sensibilização e mostrar que o excesso vai ocasionar invariavelmente uma obesidade ou então alguma doença mesmo. A Rosália tá te mandando um elogio. Está linda a médica do meu netinho Davi. A gente tem uma pergunta aqui. Se o metabolismo muda com a idade? Muda, o metabolismo muda com a idade. Mas também existe a tendência genética. Vocês já viram pessoas que comem demais e não engordam? Isso é porque o metabolismo é acelerado. E lembra que eu acabei de falar daquela mulher que está querendo engravidar e que 2 anos antes ela precisa ter uma boa alimentação, justamente é por causa do metabolismo. Então, quando você come em excesso alimentos processados que têm excesso de gordura e de açúcar, você pode mudar o metabolismo daquele seu bebê e ele vai ficar mais ávido a consumir, a guardar mais energia e mais gordura. Então você tem que ter um hábito saudável, com prática de exercício físico e uma boa alimentação, pensando já no futuro do seu bebê. Teve uma mãe, gente, para quem, meninas do Casa de Amigas, a gente também tá ao vivo no Instagram do Hospital Santa Marta. Então, se porventura a live cair, corram lá pro Instagram que a gente também tá por aqui. Então a gente está atendendo as perguntas tanto do Casa de Amigas quanto as que estão chegando pelo Instagram do Hospital Santa Marta. E agora teve uma pergunta de uma mãe falando assim, que o filho dela tem 12 anos e 30 quilos, aí é baixo, né? Olha, assim como a obesidade, existem os distúrbios do desequilíbrio do balanço energético para mais, que causa sobrepeso e obesidade, e existe o desequilíbrio desse balanço para menos também. E quando a criança está baixo peso, e ela pode até não crescer tão bem,
pode não ter infecção. Algumas vezes fala assim, mas meu filho é magrinho, ele tá baixinho, mas ele não adoece. Ótimo, a imunidade dele tá boa. Mas pensando na parte metabólica de crescimento, a gente tem que sempre tentar ofertar a quantidade energética e nutricional para aquela criança, uma vez que ela está em fase de crescimento. Isso pode interferir de forma irreversível o crescimento. Eu vejo que há uma confusão, às vezes, o endócrino e o nutricionista. O endocrinologista, ele faz essa orientação de alimentação ou hoje em dia é justamente com o nutricionista infantil? Como que é visto esse trabalho? Esses dois profissionais, eles caminham junto, lado a lado, formam uma equipe multidisciplinar. A função do endocrinologista é tratar alguns distúrbios metabólicos, como diabetes, resistência insulínica, dislipidemia. Somente o profissional médico vai poder prescrever. O nutricionista, ele é um profissional de saúde também, mas chamado não prescritor. Então, a função do nutricionista é calcular esse IMC, que é esse índice de massa corporal, que eu já falei que é super fácil, prático e não é invasivo para o nosso pequeno paciente. E ele vai, através dessa classificação de eutrofias, está normal, obesidade, ele vai passar a quantidade energética, calórica e nutricional para aquele paciente, pelo sexo, pela idade e pelo peso e pelo tamanho da criança. Ele pode classificar e organizar na alimentação dessa criança todo o aporte de gordura em porcentagens. Mas o nutricionista e o endocrinologista, eles trabalham em conjunto para o tratamento de algum distúrbio. A Cirlei falou, meu filho tem 9 anos e é vegano, não aceita nada que tenha origem animal. Isso pode prejudicar o crescimento dele? A alimentação dele é muito saudável, com muitas frutas, verduras e legumes, mas nada, eu acho que tem que ter nada de leite, ovos e proteínas. Então, um paciente vegano, ele pode sim ter repercussões desfavoráveis no crescimento e até na imunidade. Essa criança ela tem que ser acompanhada com um nutricionista em conjunto com o endocrinologista para que esse aporte nutricional seja suplementado em relação aos que ele não consome, como ela falou, proteína. Então esse paciente tem que ser acompanhado sim por um especialista. Bacana. A Isa falou, meu filho tem 3 anos, quase 1 metro de altura e 18 quilos. É normal? Devo me preocupar? Então, Isis, né? Não, é Isa. Isa, bem, primeiramente o pediatra ou o endocrinologista, ele vai ter que fazer uma avaliação da estatura-alvo, que seria a estatura média que o seu filho terá na fase adulta, após toda a fase de crescimento da puberdade, em relação à altura dos pais. Então, existem crianças de 3 anos com 1 metro, que são crianças grandes, e existem crianças de 3 anos abaixo de 1 metro ou bem abaixo e que estão normais para a família. O mais importante é fazer uma avaliação da altura em conjunto em relação à altura dos pais e ver se está compatível para o que a gente chama de canal familiar. Tem família que é mais baixa e tem família que é mais alta. Hoje eu sou considerada uma pessoa de estatura baixa, 1,57 m. Como eu falei, eu tive o hipotireoidismo muito cedo e afetou o crescimento. A minha genética é de uma pessoa alta ou de uma pessoa baixa? Entendi sua pergunta. Você quer saber se os seus filhos vão ter a sua genética para alta ou para baixo? Meu pai tem 1,85 m. Todo mundo achava que eu ia seguir essa linha. Então, mas quando a criança ela tem alguma doença que não seja endócrina necessariamente, mas pode ter sido, tem criança que tem cardiopatia, tem criança que tem asma grave, usa muito corticoide. Então, qualquer doença pediátrica grave pode sim repercutir de forma desfavorável no crescimento. Então, a genética dos seus filhos vai ser a genética parecida com os seus pais. Agora, o que acontece
é que você ficou baixa por causa de uma doença. Seus filhos podem crescer e na puberdade crescer além da sua altura, tá? Por isso que é bom ficar atento. Só que, gente, um alerta. Quando nós temos pais de alturas muito diferentes, por exemplo, nós temos às vezes mães de 1,55 com pai com esposo de 1,80. Quanto que seu esposo tem? Não, o meu tem 1,70. Pronto, mas vamos supor que ele tivesse 1,85. São 30 centímetros de diferença. Quanto maior a diferença da altura dos pais, maior vai ser a divergência da altura dos filhos. Então, às vezes, um filho nasce e cresce mais compatível com a genética da mãe, que é mais baixa. Então ele tem uma média ali de 1,80, mas ele vai ficar com 1,70, porque é mais parecido com a altura da mãe. Certo. Tudo vai depender do canal familiar. Tá. Qual o primeiro passo para a gente ajudar uma criança obesa ou com sobrepeso, ou até mesmo para as mães que têm os filhos magros e que acham que não precisam procurar ajuda? A obesidade, por ser uma causa multifatorial, ela não é uma causa única, né? Principalmente tem 2 fatores: o excesso energético do consumo de alimentos não saudáveis, ultraprocessados, e também da baixa do exercício físico. É importante que a gente possa sensibilizar não só os cuidadores, os pais, mas também as escolas, também o governo, com políticas públicas que possam, por exemplo, num bairro, trazer uma pracinha que as crianças possam gastar mais energia, né? É importante que na escola a gente possa, como mãe, mas cobrar o Estado também. Existe uma lei, Carol, não sei se as mamães vão ter conhecimento disso, existe uma lei de 2015, que é 5.146, é uma lei distrital do governo anterior, que proíbe as escolas de vender alimentos ultraprocessados, não saudáveis. E hoje a gente tem uma gama de publicidade na televisão com crianças que ficam em casa assistindo um monte de propaganda de alimentos processados, cheios de gordura, conservantes. Isso a gente tem que tentar sensibilizar tanto o governo quanto os pais para tentar mudar esse hábito alimentar e de atividade física. Um exemplo, domingo, ao invés de ficar sentado depois do almoço, vamos sacudir ali, tirar a preguiça. Eu sei que o cansaço é grande, né? Porque todo mundo trabalha muito, mesmo que não seja fora, dentro de casa, cuidando dos filhos, da casa. Por favor, vamos tentar andar de patins, pular corda. Tá chovendo, vamos pular corda dentro de casa. A preguiça, eu falo assim, você vencer aquela primeira preguiça, depois é mais fácil. Agora, também existem casos de obesidade. Nem todo caso de obesidade ela é por excesso de consumo energético, de calorias. Pode acontecer uma obesidade de causa também genética. Isso é muito importante. Só o seu profissional especializado vai poder avaliar isso através de exames ou genéticos ou de exames laboratoriais simples, para poder chegar numa causa, né, dessa obesidade. Na maioria das vezes, é como eu falei, é multifatorial. Pode ter causas genéticas de síndromes, mas também pode ter causa genética hereditária familiar. A família toda tem uma sensibilidade maior de ganhar peso. Então ficou uma dica aí pra gente chegar no final de semana e junto correr atrás do preju, né? É patins, é bicicleta, é pular corda. Então geralmente as mães falam, mas está chovendo, vamos pular corda, vamos brincar de elástico dentro do apartamento, né? Então tem que tentar, de alguma forma, gastar mais essa energia. Bacana. E assim, como que a obesidade interfere na vida de uma criança a longo prazo? A gente já falou essa questão dela levar essa obesidade para a vida adulta, e tem mais algumas outras questões? Além de bullying, né, gente? Eu acho que acabam também fazendo muito bullying com os gordinhos. Muito, demais, né? A obesidade, como existe essa possibilidade de até 75%, né, dos casos ir para a fase adulta, a longo prazo, o que as crianças podem ter como adultos
diabetes, hipertensão, dislipidemia. A obesidade ela é uma doença. Eu costumo dizer que não é só porque ele comeu errado, ele tem sim uma tendência genética, uma facilidade para ganhar mais, para armazenar mais energia. Então, todo esse armazenamento, esse excesso, ele causa inclusive uma alteração intestinal, inflamatória. Esses pacientes vão absorver de forma errada os nutrientes, podem ter diabetes, podem ter problemas articulares de dores. Isso tudo pode acontecer na fase adulta, mas já pode aparecer na fase da infância. Quantas crianças a gente não vê com colesterol alterado hoje em dia? Né? Então já respondeu outra pergunta que eu ia fazer sobre outras doenças que poderiam surgir com a obesidade. Tem alguma coisa para finalizar que a senhora gostaria de falar para as mães, para as avós, né? Estamos aí com avós, provavelmente tias também muito presentes, né? Para a gente se atentar em relação a quando ir, por quê, que idade, enfim. O que a senhora pode deixar de mensagem por conta não só do tema da obesidade, mas de hormônios, né? Enfim, do que envolve o trabalho do endocrinologista pediatra. Bem, o que eu quero deixar de recado para vocês, não só para a obesidade, é falar que o pediatra ou o subespecialista da pediatria, no caso como você já até fez a entrevista com o alergista, o endocrinologista, o pneumologista, são profissionais que estão à frente para cuidar das crianças, fazer uma avaliação. Muitas mães, às vezes, eu sei que o trabalho é muito grande e aí acaba passando de um ano para o outro. É importante que esse tratamento mais agressivo, eu acho que o papel nosso, nós mães, avós, tias, madrinhas, pais, é cobrar sim o governo para que existam políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das crianças. Hoje, a rotulagem dos alimentos industrializados, ela é muito pobre na informação. Existem vários projetos na ONU, né, que trazem algumas soluções para essas rotulagens. Eu acho que a gente tem que não descansar. A infância, apesar de durar 18 anos, que a partir de 19 já é adulto jovem, ela passa muito rápido. Então não deixem de levar no seu pediatra, não precisa levar logo a priori no endocrinologista, mas o pediatra, ele está totalmente qualificado para fazer todos os diagnósticos e os encaminhamentos. Então, eu não vou no endocrinologista porque é difícil de marcar, eu não consigo sair, vá no seu pediatra. Não deixe de ir no seu pediatra a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano. E tentem sim, a cada dia, eu sei que a luta é grande, mas a cada dia a gente tentar melhorar a qualidade de vida. O mundo inteiro, né, tá obesogênico, tá sedentário, e nós temos em Brasília tantas praças, tem o Parque da Cidade, o Parque de Águas Claras, que é belíssimo. Façam festa no Parque de Águas Claras. Esses dias para trás eu fui no aniversário no Parque de Águas Claras. Eu fiz lá já. Então, assim, vamos ter ideias que façam com que essas crianças, elas possam sim aumentar a sua atividade, a prática de exercício físico. Não precisa ser, eu falo muito no consultório. Doutora, mas eu não estou podendo, eu já pago tanta consulta, eu já pago tanta coisa, eu não estou podendo pagar tanta atividade física para o meu filho. Mas a criança, ela tem o direito, sim, de brincar 1 hora por dia. Eu falo assim, não precisa ser um exercício físico programado. Meu filho faz natação, faz basquete, a menina faz balé. Não, desça para o parquinho, faça com que ele jogue bola, futebol, né? Tem muitas meninas, a minha filha mesmo adora jogar futebol, né? E se reinvente, pense nisso, porque a infância passa muito rápido e depois que passa, como foi no seu caso, foi um diagnóstico tardio de hipotireoidismo, você podia, né, ter tido um crescimento melhor, talvez, mas na nossa época da infância também não se tinha um conhecimento tão grande dentro da endocrinologia, né? Então a informação, a gente só muda um país pela educação. Então vamos procurar saber mais com os seus profissionais de saúde, ver fontes confiáveis, não olhar em qualquer lugar, perguntar, tirar as dúvidas com o seu profissional mesmo.
Tá certo. Demildes, a gente já respondeu. Para você saber sobre os planos que atendem aqui na Clinifante, basta ligar para o telefone 3451-3006, tá bem? E aí eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui falado com as amigas da casa, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Que bom. Meninas, como vocês sabem, todos os meses a gente faz uma live com um especialista, porque a gente sabe, né, as várias dúvidas que a gente possui. Muito obrigada por terem participado, por estarem aqui, mandado as suas perguntas. E quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora Roberta Faleiros, basta entrar aqui em contato com a clínica e eles vão lhe informar, tá bom? Um beijo